Maravilhosos! Estamos aqui para mais um podcast e hoje a gente tem um convidado muito especial, o Rafael Borba, que representa a Sotintas. E a gente vai falar de um tema muito legal, é um tema que as pessoas têm muita dificuldade, mas que é muito interessante para a arquitetura, para o design de interior, que são as cores. O nosso tema de hoje é a influência do arco-íris na arquitetura. Então, vamos começar, gente? Vamos. Simbora. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Miuna, eu sou paisagista, cenógrafa e designer floral e estou aqui para compartilhar minhas mães com vocês. Sou arquiteta Isabela Barreto, da Casa Arc Design. Se apresenta, Rafa. Sou Rafael Borba, um dos diretores da Sotintas, empresário. Sou Camila Freitas, designer de interiores e sócia da Isabela na casa. Celuí Lima, arquiteto urbanista por enquanto. Quer dizer, de repente virar youtuber. Justo. Muito justo, muito justo. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre a influência da cor. Como sempre, a gente coloca um tema interessante, que é a influência do arco-íris, que é a primeira referência que a gente tem de cores é o arco-íris, né? Quando a gente é criança, que vai falar de cor, a gente está sempre falando do arco-íris. Então, a importância, né, da cor no projeto de arquitetura. Então, eu vou começar primeiro te agradecer, Rafael, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Nós estamos debutando nesse universo podcastiano. Podcastiano, gostei. Podcastiano. E a gente conta com os amigos para estar aqui. Então, muito obrigado, tá, pela tua presença aqui hoje. E não tem ninguém melhor para falar de cor e de tinta que ele. Com certeza ele vai dar uma aula hoje aqui sobre isso. Ele vive tinta, ele vive cor, ele sabe o que combina, o que não combina, o que pode misturar, o que não pode misturar, o que é bom, o que rende, o que não rende, o que dá, o que não dá. Então, ele é o cara para falar isso pra gente. Ele sabe a técnica, né? Pois é. Então, a gente queria começar... Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta para você. Eu quero ver se você consegue responder, gente. Vamos lá. Você gosta de cor ou você só vem de tinta? Eu gosto de cor. Eu acho que as cores realmente elas dão uma aquecida, elas transmitem muitos sentimentos, mas eu sou muito mais especialista técnico em tintas do que em cores, né? Para falar de tintas, a gente consegue dividir um pouco do conhecimento, mas para falar das combinações das cores, eu prefiro minhas amigas aqui do lado. Mas você gosta de ambientes coloridos ou você tem uma tendência a uma cartela mais neutra? Eu tenho uma tendência a uma cartela mais neutra, mais na linha dos cinzas, preto, branco. Para você? Para mim. Para você? Para mim. Mas o que te influencia a ter essa tendência? De escolha, né? De escolha para você. Ser sua cartela. Para ser sua cartela. Eu acho que o minimalismo, assim, o detalhe, não consigo fazer muitas combinações, eu não consigo fazer as combinações, até quando eu tenho que fazer uma combinação mais arrojada, é minha esposa que escolhe o meu look. Senão é calça jeans e camisa preta e tênis preto. Mas talvez você escolha essa palheta por você não conseguir fazer a associação das cores ou porque você acha que é o que te agrada mesmo? Como se você se identificasse, né? Eu acho assim que são muitas referências, né? A gente vive num mundo com múltiplas referências. Então, quando eu escolho uma roupa, é porque com certeza inconscientemente eu já vi alguém usando, que é uma referência importante para mim. Quando eu escolho, né, a cor da minha casa, é porque eu já tive em algum lugar que aquela cor foi usada e serviu como uma influência. Então, eu acho que não é uma escolha efetivamente consciente, né? Ela já vem sendo construída ao longo das nossas memórias, ao longo das experiências. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui não, mas agora eu lembrei, eu não me recordo o arquiteto, mas eu me lembro que teve um Casa Cor Rio, teve uma sala que tinha um teto dourado. Eu lembro. E aí eu te pergunto, aquilo te agradou? Agradou. Foi assim, o arquiteto, coincidentemente, que fez aquele espaço foi o Rodrigo Jorge, que é o meu arquiteto, o cara que fez a minha casa. Uhum. E ali a gente teve que ajudá-lo a desenvolver aquele tom de dourado que ele queria.
E como foi o hall do Casa Cor, ele queria realmente impactar. Ele quis tirar aquela casa que é uma casa clássica, com uma escada toda muito tradicional, de madeira e tal, criar um impacto nos convidados do Casa Cor. E eu acho que o objetivo dele foi atingido. Mas foi você faria na impactante. sua casa? Não, eu acho que eu não faria na minha casa porque não combina comigo. Então, Mas daí- eu pintaria o teto com cores. Eu sairia do branco. Eu ousaria nos tetos. Eu posso pegar um gancho aqui? Óbvio. Porque essa discussão eu acho que fala muito sobre a ciência por trás da escolha da cor. Sim. Porque quando tem uma equipe que para escolher uma cor, um tom de dourado, prateado ou qualquer tipo de pigmentação, vocês em conjunto fizeram testes para chegar àquele local, né, àquela ambiência. E isso é um teste porque a cor não é sozinha, ela tem que ser avaliada dentro de um conjunto. Sim. E nesse teto do Casa Cor é isso. Você tinha um conjunto do hall que fez algo totalmente fora de um padrão, que é pintar um teto de dourado. E esse dourado foi escolhido através de vários testes Sim. para chegar no pigmento correto que compunha aquele espaço. Então, escolher uma cor não é apenas você ter uma cor favorita dentro de um catálogo. Tem um porquê você tá ali naquele pigmento com aquela saturação. Mas hoje eu estou incorporando celuia. Diga. Estou incorporando você Tô aqui. passando o seu... Mas aí quer dizer que toda vez que eu quero chocar, eu uso uma cor que não é comum? Será que eu não posso usar essa cor que não é comum sem ter que chocar? Pode. Todo mundo com pontinho Total. de interrogação. Ainda tô Olha digerindo só, sua pergunta. Olha só, Só um gente. pouquinho. A Vou tomar minha um gole aqui resposta, pra- eu acho que a minha resposta pode ser um pouco filosófica, mas a gente discute isso muito lá no escritório. A cor, o gosto, que é belo, é relativo, já dizia Kant. E só que existe uma coisa para a beleza que é a proporção. Eu acho que tudo pode se tornar belo dentro de uma proporção. Então, às vezes, o dourado, numa proporção correta, ele não choca, ele só tá ali. Então, acho que é a melhor resposta que eu daria. Mas Repete eu a quero- pergunta. eu quero Deixa eu resposta. digerir de novo, Eu quero a vai. resposta de todo mundo. Fala, qual é a sua pergunta de novo? Rafael falou que o arquiteto jogou o dourado no teto porque ele queria chocar. Sim. Ele queria causar, ele queria criar um conceito, vamos Sim. dizer assim, né? Para a entrada do Casa Cor, que é uma mostra de decoração. Que não só vão clientes, vão outros arquitetos, vão gente que está se formando agora para se inspirar. E é uma fonte de inspiração. E aí a minha pergunta foi: por que eu tenho que pegar uma cor que não é comum se usar para dizer que eu preciso chocar com ela? Eu não posso chocar com branco? Ah, entendi. Tá, Entendeu? tá. Eu acho que dá pra chocar com cores comuns. E comuns no sentido de que são culturalmente aceitáveis, né? Isso. Até porque a gente precisa entender que o que é cor? Porque quando a gente fala pro cliente, vamos fazer uma parede colorida, vamos fazer um ambiente colorido, ele já imagina amarelo, vermelho, azul, né? Todas aquelas cores, e não necessariamente é isso. Né? Se eu trabalho com cinza claro, se eu trabalho com off-white, se eu trabalho com bege, que são tons mais suaves, ainda assim é cor. Agora, a forma como eu coloco essa cor no ambiente é que pode chocar. Então, a gente faz muito isso nos nossos projetos, que a gente chama de color block. A gente, às vezes, pega uma cor comum, que as pessoas até usariam numa parede, mas ao invés de usar só numa parede, a gente coloca no teto, na parede, no piso, no móvel, no sofá, em todo o contexto. Então, choca, porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar dessa forma, mas não necessariamente precisa ser um dourado, um vermelho, pode ser uma corzinha mais suave. O projeto do nosso escritório, que foram elas que fizeram, tem muitas cores. Tem. É muito ousado. Tem um teto rosa, uma parede rosa, Lá a gente juntou as um duas coisas, né? amarelo. Então, mas olha só o termo que ele usou. Usou muitas cores. Eu até entendo, poxa, um escritório de uma loja de tinta tem que... Mas ousar, eu sempre tenho que associar o uso de cores mais intensas, que não são comuns, para ousar. Eu acho que sim e não, tá? Sim, porque se tá usando, você tá fora de um padrão. Então precisa dar um estalo, precisa dar um susto. Agora, não porque se eu pego um bege, tá? Pra falar de bege, e coloco um ambiente todo bege, de alguma forma eu vou gerar um impacto. Entendeu? Mas aí a forma como eu uso uma cor mais tradicional. E onde, né? E Acho onde, que depende muito. Você vai pintar uma igreja, né? Você vai pintar de qual cor? Uma cor mais neutra?
Não vai ser uma cor tão impactante assim. Eu vou pintar uma boate. Né? Que tipo de sensação que eu quero despertar ali? Num restaurante. Né? Então, assim, um restaurante que tradicionalmente a parede era branca e quando eu voltei a parede estava um verde azeitona, para mim já foi impactante. E era um verde. Entendi. Um verde um pouco mais queimado. Sim. Sim. E você, Sandro, tá tão calado? Pois é, essa coisa das cores, eu vou admitir, como arquiteto, eu tenho não digo dificuldade, mas eu tenho uma questão com a relação das cores. Eu procuro evitar muito cor na arquitetura, né, e eu prefiro transferir isso para mobiliário, objetos, peças de arte, quadro, enfim, e trabalhar com cores mais neutras. E eu tenho uma certa dificuldade de fazer esse estudo da aplicação dessas cores. Porque, de repente, eu tenho essa cultura de que, puxa, vai chocar. E eu prefiro chocar com cores em outras composições, e não na aplicação específica na parede. E aí vai uma réplica no sentido de uma pergunta. Você, como empresário, e eu acho como arquiteto, às vezes, que tem muito uma overdose de tendências que é para atender o mercado, que às vezes nem está tão assim sedento disso, mas é mais uma questão de mercado mesmo, de fazer todo ano ter uma cor, a cor do ano da marca X, a cor do ano da marca Y, a cor, não sei, premiada, enfim. Qual a sua opinião, assim? Isso é uma coisa comercial mesmo, para ter mercado, e deixar arquitetos como a minha cabeça, assim, puxa, de novo, mudando. Mal me me acostumei com uma tendência, ou atender a necessidade de alguns clientes, e já vem outra tendência. Eu acho que no caso da Coral, né, que a gente tem um pouco mais de uma relação mais próxima, o estudo de cor, ele é muito levado a sério. Eles procuram... A Coral, ela é uma multinacional do grupo Akzo Nobel, então eles trabalham, são um grupo holandês, trabalham no segmento de tintas ao redor do mundo. E eles, nesse estudo de cor, já acontece há uns 20 anos, eles reúnem profissionais de design, decoração, artes, e de cada continente, e eles procuram entender o que está acontecendo na humanidade naquele momento. E aquilo ali, aquele sentimento, ele é traduzido numa cor. E ao longo dos anos eles vêm estudando o que está acontecendo naquele momento. Então tem a ver com, nesses momentos mais recentes, o momento da Covid, Sim. E o momento político. Eles vêm trazendo todas essas informações e tentando traduzir isso numa cor. Essa cor é um ponto de partida. Ela não é um ponto de chegada. É a partir dela que outros desdobramentos vão acontecer. E respondendo a tua segunda pergunta, se é para gerar um desconforto, eu acho que não, é justamente o contrário. É justamente para gerar oportunidades de novas criações. Então, quando a gente está se acostumando com aquilo, que aquilo está ficando já meio monótono, vem uma outra tonalidade. E essa tonalidade está associada ao que a humanidade está vivendo naquele momento pela leitura daqueles artistas. E eles procuram pegar um de cada lugar, né? A gente já teve brasileiros participando disso, justamente para poder ser bastante democrático, né? Então, a gente consegue ver, né, na escala, né, poderia ter trazido esse material, como as cores, né, elas viram um gráfico, né? Do ano X ao ano Y, um quadradinho de cada cor. Sim. E você vai vendo assim, o pessoal mais animado, um pouco mais acinzentado, depois mais colorido de novo. Então, vem traduzindo um pouco essa atmosfera. O sentimento da humanidade através de uma cor. Através da leitura dessas pessoas, né? Então, assim, é uma amostragem muito pequena, tanto é que de indústria para indústria, né? Entre os fornecedores, existem tendências diferentes, né? Então, um está falando que é um tom mais terroso, o outro está falando que é um tom mais de azul. Então, tem a ver com as pessoas que foram escolhidas, né? Exatamente, para aquele estudo. Você tocou num assunto bem interessante. Você falou assim, de pessoas envolvidas com a arte, né? Artistas. E isso eu acho que tem tudo a ver com cor. Até tem uma pergunta que eu vou fazer, não sei se é o momento de fazer, mas acho que é o momento de fazer essa pergunta referente justamente ao que está lá no site de vocês como missão da empresa. Que é... Você sabe qual é a missão da empresa? De cabeça, te pegou. Olha, eu tô te falando dele. Já te falei, quando ele fala... 30 anos depois
doido. Eu fui pesquisei, eu li um pouco sobre a empresa e no site está escrito assim, nossa missão é levar a cor para a vida das pessoas. Né? Eu achei bem ousado, porque quando se fala missão, parece uma coisa que tem que ser cumprida, né? Então, Parece por que eu dei dessa essa missão, titubeada? assim. A gente, até 2019, a gente tinha um plano muito bem definido para onde que a gente estava indo. Sim. Né? Então, naquele momento, a gente tinha 20 e poucas lojas e o plano era 50 até 2021. Sim. Ter 50 lojas até 2021. E a gente vendo uma tocada muito, muito forte, muito rápida e com muitas pretensões. E o movimento da Covid, né, fez com que a gente tivesse um outro olhar para a própria vida, para a própria empresa, para os nossos funcionários, para nossas famílias. E a missão da empresa, ela está passando por um momento de mudança, né? Ela continua tendo, né, a missão de estar levando as cores para a vida das pessoas, né, através das tintas que a gente vende, mas a gente está numa pegada muito mais humanizada, de querer entender para poder atender. E aí, assim, as principais pessoas que a gente está procurando atender são os nossos funcionários. Porque a partir deles é que a gente consegue atender bem aos nossos clientes, sejam eles de quais categorias, né? Sejam arquitetos, decoradores, pintores, construtoras, né? Então, assim, essa reunião que a gente estava fazendo hoje era muito voltada para isso, para a gente ouvir deles o que eles pensam da sua tinta, das suas tintas, o que eles querem para com a sua tintas, né? Que é uma empresa familiar de Quantos valores anos de empresa já? 47. De valores sólidos, né? Para a gente não vale qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de fornecedor. Então, a gente passou a dividir muito mais com eles essa responsabilidade, né? De reescrever quais são as missões, valores e objetivos, para que eles se sintam mais parte desse todo. E essa engrenagem, né? Deu uma ajustada, né? Tem um irmão meu, o Frederico, fala bem disso. A Covid trouxe uma flacidez gerencial. Então as coisas ficaram meio flácidas, né? E depois de algum tempo, né, do pós-Covid, a gente vem rearrumando a casa e vem trazendo essas pessoas, né, mais coloridas e menos coloridas para reescrever essa missão e os valores. Então, esse é o momento que a gente se encontra. Por isso que não está na ponta da língua. Está numa transição, né? Está em curso. É ótimo estar reunido com arquitetos, urbanistas, paisagistas para poder fazer essa reflexão e acho que com certeza a gente tem muito a somar nesse processo de pensar essa missão da Só Tintas, né, como uma empresa para não somente distribuir 200 lojas pelo Brasil, vender produtos de cor, mas de repente partir para projetos mais audaciosos, no sentido com bem-estar dos funcionários, uma visão social de repente, uma visão cultural, né? Não, tem então, tudo a ver com cor, com essa perfeitamente. pegada. Essa é a tocada, seu Luiz. Assim, o nosso projeto do escritório, né, está demorando mais tempo do que a gente gostaria, justamente porque a gente está com essa pegada de estar fazendo a galera participar mais, né? Então agora a gente está na fase da pintura, né? Já tem algumas cores espalhadas lá, já tem sido bastante impactante, a gente tem pegado feedback legal dessas pessoas. A ideia cada vez mais a gente está conectado com quem quer se conectar com a gente, né? Não adianta, a gente não consegue ser tudo para todo mundo. Então, os nossos próprios funcionários, né? Eles são os nossos primeiros clientes, eles indicam os nossos futuros colaboradores, os nossos clientes se tornam parceiros, nós nos tornamos clientes dos nossos clientes, né? O movimento que a Coral faz de incentivar essas iniciativas sociais, a gente sempre está participando. Então, teve um tempo atrás, a gente repintou o Sopão, né? Infelizmente o Sopão foi incendiado, pegou fogo e tal, hoje está abandonado, mas recentemente a gente participou de uma ação social muito bacana que fomos convidados pela Carolina Ferreira a doar umas tintas para a pintura da creche de Santo Antônio, no bairro de Santa Cecília.
eu fui até o local e tal, era uma construção que já vinha sendo construída há alguns anos, né? E era um prédio, estava sendo São, embolsado. aqui em Teresópolis. Bairro de Santa Cecília, no alto. Uma coisa, achei ele muito legal. E foi mesmo nessa tocada, sabe? De fazer as coisas de verdade, de... Acho que assim, no período que a gente vive hoje, no momento que a gente vive hoje, a gente já sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Quem está fazendo um negócio para aparecer e quem está fazendo um negócio que é orgânico, é genuíno. Sim. E aí, naquele momento, ela nos convidou, a gente foi, olhou, viu o projeto, dava para a gente fazer, né? E a gente doou as tintas e participou ali daquele momento. E foi muito legal, porque eu fui no antes e no depois, eu não consegui fazer o acompanhamento, né? E foi emocionante chegar lá, ver aquilo transformado através das cores, o carinho que aquelas professoras já estavam tendo com o lugar, né? São 140 crianças que vão ser atendidas em período integral daquela região. Então, assim, isso é o levar cor para a vida das pessoas, né? Seja por uma ação social, seja a gente, no nosso dia a dia, comercializando, né? E eu fiz questão de chamar a nossa agência de marketing digital para fazer a cobertura do evento e me surpreendi negativamente que outros empresários que também participaram, e participaram ativamente mais do que eu, financeiramente muito mais do que eu, não quiseram aparecer. E aí eu perguntei para a Carolina, eu falei, cara, como não? Né? O empresário no Brasil é massacrado. Ele gera oportunidade de emprego, ele transforma a vida das pessoas através das iniciativas das empresas deles e muitas vezes são taxados de exploradores, né, com outros adjetivos aí que não são tão legais. E na hora que acontece uma iniciativa dessa, que as pessoas participam, elas ficam com vergonha de mostrar o trabalho que fizeram, né, porque querem fazer o bem sem estar aparecendo. E eu discordo. Eu acho que tem que mostrar, porque acaba que nós hoje, uns influenciamos aos outros, e assim, uma ação dessa legal, ela vai com certeza influenciar outras pessoas, inclusive outros que vendem tintas, a fazer outras iniciativas dessas aí e melhorar um pouquinho a vida de cada um. Então... É interessante, até vou fazer um parênteses aqui, que nesse momento que a gente está gravando, está acontecendo uma tragédia no Brasil, né? Que é lá no Rio Grande do Sul, até não sei se aparece na postagem, mas tem um catálogo aqui que é da Paris 1900, que é do Museu Marx, onde eu trabalhei, e até onde eu saiba, a água entrou nessa instituição. E aí você está falando essa coisa, né, da necessidade do empresariado poder participar, ajudar, enfim. E é interessante o ponto que você tocou, assim, o que efetivamente as empresas, falando de Teresópolis, estão como empresários pensando no desenvolvimento da cidade, no sentido dessa cor, de levar mais cor para essas instituições, enfim. É uma pergunta que eu faço, eu não sei porque eu não sou do meio empresarial, então eu queria saber, existe uma associação, existe um grupo de empresários com essa visão, ou é uma coisa individual, assim, cada um faz as suas ações? Ainda é muito individual. Assim, o que a gente tem como associação, né, associação comercial, né, a ACIAT, né, no qual o Felipe Coelho, que é um dos diretores da FEL, é o presidente, e faz um bom trabalho. Ele é excelente. E o Sim Comércio, qual é o Igor Heldenstein, que é o presidente. O Igor também é uma pessoa interessante para ser convidado. O Igor é feríssimo. Com relação a essas campanhas, né, o Igor tem uma proximidade muito grande com o SESC. E o SESC tem um programa chamado Mesa Brasil, se não me engano. E aí, essa entidade, né, seleciona algumas cidades em que esse sindicato, né, o sindicato dos comerciantes, né, ele é mais ativo, ele faz os pleitos para estar ajudando as comunidades e tal, e todo ano o Igor consegue trazer para cá alimentos, consegue trazer a carreta a carreta odontológica para fazer atendimento odontológico, consegue trazer os shows, Festival de Inverno, que muitos deles são trazidos através dessa iniciativa. Daí eu lhe faço uma pergunta, citei e falei essa coisa do Rio Grande do Sul hoje, o que está acontecendo lá? É uma catástrofe tão grande e que precisa de uma mobilização enorme que já ultrapassa
a capacidade mesmo dos empresários. Eu coloco em pauta, acho muito difícil, porque eu estou falando, depois já vou concluir, acho muito difícil, por mais que o empresário tenha vontade, nesses momentos, se você não tiver uma coisa bem sólida no sentido governamental, de poder gerir essa tragédia e ter recursos, mesmo não existindo recurso, de transformar essa realidade, me parece, eu olhando essa visão, você falou a questão do empresário, que acho muito difícil ele conseguir ter a capacidade, se não for com o governo entrando e com financiamento e com empréstimo, de reconstruir tudo isso. E aí eu toco nesse assunto que eu acho interessante ter essas empresas trazendo uma ação ou outra aqui de forma isolada, mas me parece muito pouco em termos de ter... O correto seria, de repente, reunir e ter planejamento com esses empresários e com a instituição, o governo, né, a prefeitura, o estado, enfim, para quando chegar a acontecer algum tipo de tragédia, como já aconteceu em Teresópolis e que pode novamente acontecer, e não ser aquela coisa do eu contribuo com aquilo que eu posso. Bem amadora na hora de ajudar, né? Bem amadora. E eu sinto, parece que não existe isso, eu me coloco como arquiteto, acho que vocês como designer fazem isso, que não existe essa procura desse grupo de dar importância a esse planejamento. Então, o planejamento, cara, né? Eu adoro planejamento. Eu odeio, eu não gosto de coisas que não são planejadas, né? Eu até consigo me viro nos 30, Sim. Né? Quando o negócio não é muito planejado, mas quando ele é planejado, você consegue executar melhor, você consegue prever, consegue fazer um orçamento, você consegue trazer parceiros, Sim. fazer conexões. Quando a gente mistura, né, o Estado, seja ele na esfera que for, municipal, estadual, federal, e o empresário, são cirandas que rodam em velocidades muito diferentes. O Estado ele roda numa velocidade muito lenta, uma máquina muito pesada, muito grande, são muitas pessoas, muito burocrática, e existem outros interesses que não são muito claros com relação às ações. Então, assim, eu vou fazer uma ação específica dessa de planejamento, um movimento de contenção, caso venha acontecer isso em Teresópolis. Se o objetivo fosse só esse, tudo bem, mas e os interesses políticos? Então, essa engrenagem, né, eu não entendo muito política, mas ela é uma engrenagem um pouco mais difícil de rodar. No caso do empresário, o empresário é preto no branco. Entendeu? Ele faz, ele é meta com data estabelecida. Ele tem um prazo para entregar aquela situação. Se é uma ação social, ele faz ação social porque aquela ação tem a ver com a identidade dele e automaticamente ele quer vincular a empresa dele a boas coisas, boas práticas. Né? Quando é uma ação ligada ao governo... Essa união fica difícil, Essa velocidade ela é difícil. Quando a gente coloca, então, a coisa do dinheiro, né, de arrecadação, essa transparência ainda é mais complicada. Sim. Então, eu não sei, eu como arquiteto, não sei a reflexão de vocês, quando eu vejo essa discussão, isso que a gente está falando aqui, eu não consigo ver assim, das coisas estarem desassociadas, para que haja efetivamente desenvolvimento da cidade. Estou falando do desenvolvimento da cidade como um todo. Há necessário se melhorar, discutir, criar políticas públicas e articulações públicas com o privado para viabilizar da melhor forma mas aí, Saloi, agora eu vou te falar de cadeira. Fala. Porque eu já fui subsecretária. Conte essa história. Em Teresópolis, eu já fui. E aí eu posso asseverar o que o Rafael está falando, porque assim, na tragédia eu fiquei de frente. A tragédia em Teresópolis, eu fiquei de frente no galpão de doações. A primeira semana, como eu era subsecretária de Parques e Jardins, a gente estava lotada na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. Na primeira semana, a gente foi a campo mesmo. E depois, o prefeito me colocou à frente do galpão que estava recebendo as doações e junto com empresários. Então, eu representava a prefeitura com um grupo de empresários. As ações dos empresários eram muito mais objetivas e rápidas. E eficientes, né? E eficientes do que o da prefeitura. Então, a gente meio que criou um link. E, tipo assim, até brincadeira, eles brincavam assim comigo. O dia que você não quiser mais trabalhar na prefeitura e não tiver emprego, pode bater na minha empresa que você está contratada. Porque a gente criou uma forma de fazer
girar e acontecer. E a política, não vou citar nomes aqui porque não tem, eram os piores, como é que eu vou falar assim? Eram como se fossem obsessores, era assim, era como se não quisesse que o negócio funcionasse. Entendeu? Então, tipo assim, água, aí a gente começa, você não vê agora por favor, precisa de água, a gente precisa de água. E começou a chegar água e não se tinha logística, e não se tinha planejamento. Então, quem botou a mão na massa? Empresários. Eu vi um grande empresário da cidade, grande, arregaçar manga e pegar fardos de água e ceder a logística da empresa dele para guardar a água lá dentro. Porque não tinha, a parede do galpão onde a gente estava recebendo estava caindo. Então, tipo assim, se a gente esperasse da prefeitura resolver isso, aí ia ter que entrar com memorando, com ofício, com não sei o quê. Aí eu não posso doar para aquela área, porque aquela área não atende o vereador tal. É uma máquina meio suja. Que eu acredito, entendeu? Que se o empresário, porque ele é mais forte numa cidade, aí eu vou falar no que você está falando, for mais objetivo, peitudo, para mim não falar outra coisa que com essa questão política em Teresópolis, eu acredito que consiga resolver. Eu participei muito pouco do cenário político aqui, mas entendo que atualmente existe um prefeito que é um empresário. E até onde eu vejo, só vejo reclamações. Mas, até chega a mim, eu não me envolvo, estou falando assim para causar. Ser empresário é uma coisa. Sim, mas então... Ser político é outra. Então, não adianta, mas se um empresário toma o poder e não resolve nada, significa então que não resolve ter um empresário no poder. Claro, o sistema não funciona dessa maneira. Não. Tem que melhorar a maneira de fazer política associada à iniciativa privada. E claro que isso é talvez uma utopia, mas eu acho que vale a pena também voltar um pouco pro tema. Isso que eu ia falar. O Celone saiu do tema. Está registrado. Deixa eu linkar, porque eu tô assim, a gente começou toda essa discussão que é muito válida. Eu acho que a emoção tá à flor da pele, porque a gente tem na nossa bancada um representante do Sul. Então a gente... eu queria fazer esse link, eu acho que é importante. Mas a gente começou essa discussão por conta da necessidade, da importância do quanto a cor, quanto a tinta pode trazer a humanização dos espaços. Isso aí. E ele estava no iniciozinho lá falando sobre as sensações, a experiência. E cores mais profundas, mais escuras, mais saturadas ou mais brilhosas, elas causam diferentes sensações. E até no momento que a gente está vivenciando hoje de tragédia, de entendimento de planejamento urbano para daqui por diante, iniciativas baseadas na nova coloração da cidade é importante. Porque a gente vai precisar resgatar dentro de toda aquela cultura de onde é assim o berço do que eles representam, e a cor ajuda muito isso. Então, assim, iniciativas que não existem agora, porque a gente está no meio do caos. Sim. Mas que no futuro, assim como ajudou uma ação social, assim como já teve outras campanhas, e a gente fala na nossa pequena cidade de Teresópolis, mas isso pode falar de outras empresas, de outros ramos, tanto da construção civil quanto de outros saberes, que ajudam também nesses momentos. A Coral tem um projeto chamado Tudo de Cor para Você. Começou como um projeto pequeno, né? Mas você cadastrava, candidatava o seu projeto para receber doação de tintas. Começou inicialmente, uns anos atrás, eles fazendo a revitalização de algumas favelas. Então, teve no Rio, acho que teve em Porto Alegre, teve na Bahia. E o projeto se estendeu. Então, hoje, basta você se inscrever o seu projeto nesse site da Coral. O seu projeto vai ser avaliado e aí vai receber o apoio das tintas, e essas tintas chegam através de um parceiro. Esse parceiro tem que estar conectado junto com a comunidade, envolver os pintores, envolver os arquitetos, envolver toda essa comunidade e fazer a revitalização desse espaço. Então, eu acredito que no Sul, muito provavelmente, os tinteiros, né, que são da nossa categoria, vão estar se articulando com os fornecedores para que eles ajudem de alguma maneira, né? A gente teve aí agora em Mimoso do Sul, né, uma tragédia muito semelhante a essa, uma cidadezinha pequena no Espírito Santo, né? E uns amigos nossos, né, de uma empresa chamada Casa das Tintas,
eles fizeram também uma ação. Uma das lojas deles tapou até o teto. E eles fizeram uma ação lá promocional que você levando o carnê de PTU na loja deles, eles davam uma tinta e vendiam outra. Tipo, alguma coisa assim nesse sentido. Não lembro exatamente como foi a campanha, mas foi uma iniciativa deles. E logo na sequência, os fornecedores entraram apoiando também. Então, é aquilo, né? O empresário vai até onde o pé alcança. É isso. Mas ele consegue se conectar com outros empresários e com outras pessoas. É uma rede de apoio, É né? uma Fazer um rede de movimento apoio. maior, Consegue fazer né? uma rede de apoio para o negócio andar. Mas eu acredito que sim, em paralelo, né? O governo fazendo Hoje uma não existe determinada nenhuma linha de ação, assim, apoio direta, e o como você disse, empresariado. hoje não existe uma articulação do comércio com os empresários e governo, não. Nesse sentido, não que eu Não, saiba. em Teresópolis Né? Não, em Teresópolis não que eu saiba. Pra gente Você sabe, voltar, né? Tá. né, o tema, E deixa só, eu- só concluir um assunto, não, nem concluir, é direcionar um assunto, porque a gente fala muito da cor e associado a um momento de tragédia, que tem a chuva, tem a lama, tem a sujeira, tem aquela coisa, tem o caos, né, instalado. E muitas vezes a gente pode não colorir, mas já ouviu aquele termo assim, não, eu quero uma pintura só de limpeza? Eu acho isso também muito legal, porque às vezes a gente não precisa só colorir. Se a gente também trabalha com material tinta em si, independente da cor, você consegue manter o aspecto de uma casa mais saudável. Sim. Com Por mais que certeza. não tenha cor. E isso eu acho incrível, porque é um material que a gente sempre fala que é mais democrático, porque ele é mais acessível, e ele tem um poder realmente de trazer saúde para um ambiente, no sentido de limpeza, de tá tudo no lugar, tá tudo certinho, Eu sabe? até acho que o nome do episódio tinha que ser Influência do Arco-Íris na vida. Não na arquitetura, porque... Tá ligado, né? tá Uma coisa com a Mas outra. aí agora eu vou ligado. falar, mas a arquitetura é vida. É. Vida. Então, mas assim, pra gente voltar aqui e trazer aqui para o nosso lado, queria te fazer uma pergunta. Como que é o processo lá na loja, você como empresário, de você atender a clientes que não tenham a ajuda de um arquiteto? A pessoa quer ir lá com você, eu quero comprar toda a tinta para a pintura do meu projeto, acabei de construir, vou pintar. Só que ele não tem um profissional ao lado dele. Sim. Como que isso acontece? É difícil, é bem complexo, porque a gente tem profissionais que têm mais sensibilidade, têm mais treinamento nessa área, né? Eu não sou um deles. Outra Vai, pergunta. escolhe aqui uma cor. Tinha uma outra Escolhe. pergunta aqui disso. Você já tinha posto tem a mão umas- na massa, já vi que não. Eu não sou um deles. Ia contar uma historinha para te fazer uma pergunta, mas pelo jeito você já não vai responder essa pergunta. Não, eu não sou uma dessas pessoas habilitadas para fazer isso, pelo menos até agora, ainda, né? Mas é uma coisa que faz parte do nosso trabalho. Então, assim, acho que naturalmente, né? Eu vou acabar evoluindo para entender um pouco mais sobre isso, né? Sobre o ciclo cromático, Disco né? cromático. aham. Então, eu acho que é natural. Quando é um projeto muito grande, a gente normalmente indica os arquitetos parceiros. A gente não assume essa responsabilidade. Mas temos profissionais que conseguem, sim, dar uma ideia, né? Assim, quando a gente consegue extrair essa informação do cliente, né? Do que ele gosta, quais são as referências e tal, porque é um trabalho mais minucioso, um pouco mais profundo, né? Precisa de algum tempo, não é chegar ali no balcão e, né, papum. É um negócio um pouco mais... A gente consegue evoluir e a gente hoje tem uma segurança muito grande em fazer, porque existe uma garantia hoje. A Coral tem um selo de garantia, né? Chama Garantia Coral. Se você não ficar satisfeito com a cor que foi escolhida por você, pelo nosso vendedor, né? Eles garantem a troca. Então, Gente, uma Passa pausa. o Uma pausa. cartão. Coral, patrocina a gente. Ai, super. Por favor. Super, ó, super. Patrocina a gente, Coral. Eu acho Vai. que vale a pena destacar isso que ele tá falando, Ah. porque a gente sabe que o podcast tem pessoas do nosso ramo, mas também tem leigos. Aham. E isso é só um catálogo. Então, imagina escolher uma cor dentro de... Sabe quantas cores tem aqui?
2079. Em 2079 cores. Nem a gente tem facilidade de escolher, Não. imagina você, sendo que existe a Coral, que assim, aí no caso do nosso escritório é a marca que a gente mais usa, mas isso não indifere as outras. Sim. Então, de grandes marcas no país, a gente trabalha com quantas? 3, pelo Então, menos? a nossa empresa é uma empresa multimarcas. Né? A gente trabalha com a Coral, trabalha com a Eucatex, trabalha com a Souvenir, trabalha com a Sherwin Williams e temos máquinas de todas. Então, todas têm pelo menos de 2 a 3 mil cores aí nesses leques. 10 mil Então, cores. são cores que são parecidas, mas não são exatamente iguais. Não, nunca são iguais. Nunca são iguais. Prática Não. profissional, por Gente, favor. por favor, O se que a ajuda. gente recomenda é justamente isso. Assim, quando começa aquela tendência, né, do do it yourself, né, a gente que entende um pouco como é que funciona todo o processo de pintura, né? A pintura é muito bacana quando ela está na parede pronta. Mas o processo de pintura é traumático. A gente sabe muito Né? bem. Você tem que escolher um profissional, alguém que você não conhece, para colocar dentro de casa. E tem a questão da segurança e a questão do preparo. Como é que a gente faz para pintar uma parede como essa aqui do fundo? A gente tem que, antes de começar a pintar, tem que envelopar todo o ao redor, usando fita crepe. E aí tem uma série de detalhamentos, né? Que o do it yourself ele é muito legal para você pintar uma parede, ficar traumatizado e chamar um pintor. E aí, do mesmo jeito que acontece esse movimento, né, acontece também o movimento da escolha das cores. É verdade. Então, assim, esse segmento de tintas, ele é um segmento técnico, né? Tenta se trazer, né, para uma simplificação dos processos, mas ele precisa, sim, de um pintor, ele precisa, sim, de um arquiteto, um designer, um decorador para fazer as combinações, se a gente quer ter um projeto completo. Então, Né? assim, você como empresário, você diz que é importante ter o profissional para a escolha dessa cor. Muito. Não só o profissional da escolha, mas o profissional para a aplicação. Eu acho que Ah, vale sim, a pena um depoimento, porque durante a pandemia eu e Camila participamos de uma campanha deles e da Coral do Do It Yourself. E assim, a gente foi, claro, vambora! Demorou, porque assim, escolher para o cliente é muito mais fácil que escolher pra gente. Super. A gente não conseguia chegar em consenso nenhum sobre quais cores que a gente queria usar. E na hora de fazer, então, Eu fui melhor. Eu fui melhor. Eu que falo então. assim, eu não faço questão de ser boa nisso, eu sou Eu boa fui em boa. outras coisas. Mas, gente, é um grau de complexidade. Olha que teve o Tudo, kitzinho, gente, mas foi na aquilo que vida. ele falou, foi aquele kit básico pra se vira. E assim, a preparação de tudo demorou, não é que demorou, mas você precisa ter paciência. Eu sou uma complexo. pessoa mais explosiva, eu não tenho paciência. Até secar de novo e pintar a segunda demão, e ver se precisa. E a gente na época teve uma aula sobre os pigmentos, onde pigmento azul precisa de mais demão que o pigmento vermelho, que é mais caro. Porque a gente teve uma aula disso, então mostrou que não é complexo. E quando chamou o pintor pra finalizar, porque era isso, mostrou a gente borrando, ficou horrível. Tô mentindo? Ficou horrível. O meu E aí, ninguém precisou voltar. Só mas quero o dizer meu isso. voltaram. Qual era o nome dele? Um amorzinho, ele que fez até outra obra pra gente depois, mas depois largou o mundo da pintura. Ele fez tão rápido. E a minha parede ficou aveludada, que eu tinha vontade de me esfregar na parede, assim, de tão lisa que ficou. A importância do profissional tá aí. Eu poderia ter todo o equipamento, todo o aparato, eu ligava pra ele, como é que eu faço isso? Só que o profissional foi lá e em 10 minutos resolveu aquilo que eu demorei 3 dias fazendo. Isso é verdade. Então vale a pena ressaltar que em qualquer momento da obra, inclusive na pintura, Eu é não isso. sei se vocês sabem, eu sou pós-graduada em cor, né? Eu fiz isso porque amo cor. Vocês dizem, né? Quando Sim. eu boto uma roupa de cor, você fala, pô, meu, mas você é toda colorida. Porque, de verdade, eu amo cor. Então, assim, a gente trazendo para neurociência, a gente trazendo para tudo isso, a cor tem uma importância, assim, fundamental Super. em todos os ambientes. Então, Inclusive assim, na moda, né? na moda, em tudo. Nesse quesito aqui que a gente tá essa falando da cor. arquitetura, Só mas... que, tipo assim, quando a gente estuda cor, acho que o seu Luiz quis falar, a gente sempre, todo ano, tem um Pantone, né? Que, na verdade, esse Pantone é uma cor, traduzindo assim, bem você fofinha, mas não é. O Pantone é o seguinte, é uma cor que não saía muito,
Vai. Sim. Coloca a boca no A trombone. Biuna fofinha. E Você é vai uma cor vender? interessante, mas que ela não tinha uma saída. E aí passa por esse processo desses profissionais e eles selecionam essa cor para trazer à tona ela de novo. Essa é uma boa pergunta, já que você tá no meio disso. A Pantone é tudo. uma marca. É. Pantone é uma marca de desenvolvimento de cores e produtos e, né? Isso. Mas essa cor que eles trazem como do ano, né? É nesse processo que funciona. Mas aí por que eu tô falando tudo isso? É importante a gente trabalhar com cor, é importante a gente colocar cor. Vou jogar uma pintada de veneno aqui agora. O cinza, que é a cor que é mais utilizada no momento, que as pessoas adoram, porque é uma cor fácil de colocar. Vocês sabiam que o cinza, ele proporciona depressão e até suicídio? A gente imagina. Porque Então, a gente assim, trabalha com isso. Então, a gente, assim, são coisas que faz a gente pensar. Não tô querendo botar medo em ninguém, gente, porque vocês podem continuar. Pelo amor de usando- Deus, Vocês calma, não é podem, assim calma, também, né? Vocês podem continuar usando cinza. Aí a gente vai para o que o seu aí falou. Eu pego um sofá vermelho, Sim. eu pego um Põe. sofá laranja, e aí eu vou dar cor nos objetos. Mas obra de eu arte. tenho que ter Pinto. um cuidado grande na escolha da cor, seja ela branca, porque o branco é maravilhoso. Se você souber colocar, brincar com os elementos. Uma pintura bem feita, escolhendo um profissional. Mas por que eu estou falando isso tudo? A gente aqui tem... A agricultura é forte aqui em Teresópolis. Eu não sei se vocês... Ah, já sei o que você vai falar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Vocês já viram as cores das casas dos agricultores? Quando você passeia aqui, pega a Telefri, você vai indo e tem aquelas rosas e tem as casas das pessoas. Já viu as cores das casas? Geralmente são cores fortes. Laranja, azul, é tudo cor muito É forte. contraste. O que eu penso, né, como uma analista da cor, que essas cores proporcionam neles uma energia, uma vitalidade, que é o que eles precisam, porque eles geralmente acordam muito cedo, trabalham o dia inteiro debaixo de sol e dormem cedo. Então eu acredito que essa cor Traz energia. Né? traga energia para eles. Aí eu pergunto para você. Você acha que seria interessante, é muita loucura da minha cabeça, muito devaneio, a gente trazer uma política, como o seu Luiz falou, de uma comunidade, pegar uma comunidade que está morta, que está apagada e jogar cor lá dentro? Não, eu acho super válido, já tem, né? Já fizeram estudos e casos sobre isso, né? Do impacto na saúde emocional das pessoas, né? Antes e depois. Então, assim, comprovadamente é muito impactante, positivamente impactante. Os projetos só precisam ser listados, trazidos à mesa e falar, cara, vamos avançar nesse projeto aqui. Porque as indústrias estão abertas, as indústrias também, elas são legais, elas querem participar das comunidades, elas querem estar mais próximas, né? E os empresários também, eu acho que isso é muitas vezes o que não acontece por alguma falha de comunicação entre as instituições. A instituição que precisa, a indústria, o próprio empresariado e voluntários para que bote o molho para fazer essa questão. A sua opinião, Rafael, você acha que seria muito interessante que trouxesse essa Muito. cor? Eu acho que seria muito interessante porque, primeiro, traz uma sensação de bem-estar muito grande, né? E é contagiante, então coisa boa contagia, né? A vibração é outra e necessariamente aumenta os negócios. Porque quando a gente tá mais disposto e a casa tá bonita, se a casa do vizinho tá bonita, eu não vou deixar a minha casa feia. E aí esse é um efeito cascata, né? Sim, Isso é vai isso aí. e é uma coisa que vai se retroalimentando. Então, quanto mais iniciativas dessa a gente tiver, mais tinta a gente vai vender, mais a indústria vai vender, mais ela vai incentivar e é um organismo. Eu acho que Então, gente, Perfeito. Então, eu acho que Tragam os assim, projetos. só reforçando isso, então, ia justamente perguntar isso. Então, a Só Tintas, o grupo Só Tintas está aberto a receber projetos em cunho social, Certamente. cultural, enfim, que possam somar para o desenvolvimento da cidade, enfim,
Certamente. Que bom, A gente está chegando no final do nosso tempo, mas eu queria terminar. Não sei se é a melhor pergunta para finalizar, mas eu sempre tive essa curiosidade. Meu Deus, vai, até eu vou sentar Não, pra mas a ouvir. minha curiosidade não é nada demais, não crie muitas expectativas. Mas hoje, qual é a cor que mais vende? Sabe dizer? Então, a cor que mais vende é o cinza tubarão branco. É? Que é o é da Souvenir? É da Não, Souvenir, da da Coral. Coral. É a Tubarão cor branco. que mais É o vende? que mais vende. É o que mais a Só Tintas vende. É uma O que mais a gente faz. temporada ou isso já tá muito... Como Não, é que já é? vem há alguns anos. Eu acho que isso é tendência, né? Eu acho que grandes influências... Cinza. É um cinza. Cinza frio ou cinza Vamos quente? descobrir Ah, ao vivo. Vamos lá. boa. E qual aqui, enquanto Isa procura, qual a que menos vende? As que menos vendem são as cores mais escuras, sabe? Não o preto. O preto vende muito. Mas quanto mais escura essas tonalidades no catálogo, menos elas têm saída, né? São cores que não recomendamos que sejam usadas nas áreas externas, porque quanto mais pigmentação ela tem, maior o processo de despigmentação ela sofre. Ou seja, Então, desbota, né? desbota. Estou sofrendo na minha pele, porque meu Sol, puro é preto. chuva, existe esse processo, é natural. Quanto mais pigmento, mais despigmentação ele sofre. As cores que mais vendem são na casa dos cinzas, né? Tá começando a ter uma mudança, né? Igual a gente percebe também um declínio das texturas tradicionais, aquela textura arriscada, né? E muitas dessas tendências a gente vê e revê e vai visitando no próprio Casa Cor. Né? Esses eventos de arquitetura são eventos que trazem essas tendências. Então, por exemplo, o efeito Velvet, que elas hoje são apaixonadas, que é uma pinturazinha meio destonada, que tem tipo umas pérolazinhas, né? Que a gente tentou fazer. Nanopartículas de pérola na composição. Elas foram lançadas em 2019, eu acho, no Casa Cor 2019. E precisou desses anos para ela ganhar atração. Então, hoje, assim, é um dos efeitos que mais vende. Mas precisou de uns anos, precisou da gente ir criando aquelas memórias, né? De ter visto em algum lugar, de alguém ter falado e tal, para aquilo começar a fazer sentido pra gente. E por conta do nosso tempo, pra gente... Ó, Eu tenho uma Gui, pergunta presta também no nível atenção. dela. Esse aqui que é o tubarão branco, ó. Assim, É cinza-cinza, É um né? cinza frio ainda por cima. A Milna falou de pessoal que tá em depressão, a moda tá em depressão. Eu acho que, pegando já um gancho no próximo tema, eu acho que uma das grandes tendências do cinza foi a partir dos 50 tons de cinza. Eu acho que teve o uma cinema grande influência. Só que aí, Jura? desculpa, o nome do filme era 50 tons de cinza, mas o que acontecia não tinha nada de cinza, né? Opa. O que aconteceu no filme não tinha... Eles colocavam cor no tema do nome do filme, não é isso? Né? Mas assim, uma coisa é importante falar do cinza. Porque as pessoas que são leigas, que não sabem, as cores geralmente que têm a pigmentação mais escura, elas são mais caras. São mais Explica caras. isso pra gente, porque o pessoal não... Normalmente a gente trabalha com bases, né? Exemplo A, B, C. E as bases são preparadas para receber uma carga de pigmento. Né? Umas menos pigmento, um pigmento moderado e outra com mais carga de pigmento. Quanto mais pigmento a gente coloca, né, mais matéria-prima a gente coloca, naturalmente essa vai ser um produto mais caro. Então, elas são, em tese, brancas. É né? isso que ele tá falando. Quanto mais pigmento, mais escura fica. Quanto mais pigmento, mais caro fica. Então, além, né, do mais pigmento, mais caro, existe também uma variação entre as cores mesmo. O amarelo é uma cor muito cara, o vermelho é uma cor muito cara. Que é a cor dos nobres, né? São cores que os pigmentos custam mais caro. Entendi. Então, Fica mais caro. acaba Posso fazer uma lembrando- perguntinha? E lembrando só uma coisa, gente, a cor, ela não trabalha sozinha, Óbvio, né? A gente tem as cores frias e as cores quentes. Vou fazer Perfeito. a Não, pergunta só pra gente poder encerrar. a última pergunta que eu A faço. última Eu última acho que é bem pergunta séria e polêmica. Não, é séria e importante. Por quê? Se tivesse uma parede para você pintar, Num cenário. e se tivesse 3 ferramentas, qual você escolheria? Pincel, o rolo ou a brocha?
São ferramentas, né? Mas você só tem que escolher uma só. Então, Qual? você escolheria? Certamente o rolo. Certamente o rolo. Então se preparem pro Anti-respingo. próximo programa. Inclusive o rolo anti-respingo. Então vamos Então tá aproveitar resolvido, essa só isso. pergunta para vocês ficarem ligados aí no próximo tema, né? Sim. Então, gente, olha, eu queria agradecer demais. Hoje a gente tem que falar dos patrocinadores, das pessoas que nos apoiam. São os meninos lá do Said Saran, que ajudam a gente aqui com a iluminação. São parceiros queridos. E já vieram, né? Que já vieram aqui. Que vai pro ar, É. já está no ar. O pessoal do Pequenos Detalhes, que nos ajudaram aqui com os elementos aqui para o cenário. Então, muito obrigado por essa parceria. E principalmente agora a Rafael por estar aqui com a gente, né? Falar de tinta. Depois do podcast, quando a gente encerrar, a gente vai pedir para ele ser nosso Sim, a gente vai. Não, O inclusive contrato já eu tá sugeri inclusive que o pano de fundo poderia ser um a cada episódio. E aí Sim, estaremos presentes sem estar presentes. perfeito. Isso aí. Então, o gente faz contrato tá propaganda pronto. daquela Só na cor. saída a gente assina. Ele cedeu um cantinho pra fazer o podcast, agora ele vai pintar a parede toda semana. A gente tem que fazer o nosso merchan, então a gente segue a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu não sei quais os dias fala. Segue a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. Vídeo novo todas as segundas e últimas semanas, quintas-feiras do mês. E aí comenta também, gente. Dá opinião, sugestão de temas, né? Pra gente falar aqui. Perguntas. E compartilha. Fala bem, fala mal, mas fala da gente. Isso aí, faz perguntas se você, essa questão da cor, se você se você ficou com dúvida, quer saber alguma coisa, pergunta aí que a gente vai ter um prazer em responder vocês, tá? Então a gente agradece, obrigado pela audiência, obrigado por estar seguindo a gente, muito obrigado. E um beijo. Ai, gente, eu esqueci, pera, não falta beijo. Eu esqueci de falar dos nossos meninos do estúdio 515, que nos ajudam. A voz de fundo. A gente não falou, hoje o negócio ficou tão sério aqui que a gente não falou. Valeu, Guinho, valeu, Aloysio, por estar aqui com a gente, fazendo isso aqui acontecer. Um beijão, gente. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.